Marcela, no jeito. Oi! Pronto, retome de novo. Fale pra gente qual vai ser o assunto da live de hoje. Então, eu tava falando que a gente ia falar, vamos falar hoje sobre um tema que eu acho que é bem legal, que muita gente trava na hora de construir um negócio. Então, todo mundo ouve falar de resultados de assessoria, mas pouca gente sabe colocar na prática. Mas justamente o que a gente vai trazer, né, Pedro, é justamente os insights que a gente precisa para começar. Porque quando a gente começa, a gente fica inventando um monte de desculpa, um monte de situação para poder começar. E a primeira dica que eu dou para quem quer começar no mercado de assessoria, simplesmente comece. Invista no seu conhecimento, invista na sua parte técnica, teórica que você vai desenvolver para você gerar segurança e começar a ter resultados. Depois que você conseguir construir seu conhecimento, conseguir fazer suas primeiras assessorias, uma, duas, aí depende de você o que você quer ter seus primeiros resultados, aí sim a gente começa a falar em estruturar um negócio, né, Pedro? Porque todo mundo, quando fala de construção de um negócio, a pessoa já se imagina naquela sala com 30 funcionários, com várias pessoas trabalhando, 100 clientes, só que a pessoa não faz o começo, que é simplesmente começar, investir em conhecimento, começar a ter resultados, para depois se estruturar, porque a construção de um negócio, ela tem que sair primeiro do papel, né? A gente primeiro coloca as ideias no papel, tira do papel e coloca na ação, porque senão fica só no mundo das ideias e a gente fica sempre cheio de desculpas. Ah, porque eu preciso constituir uma empresa. Ah, porque eu preciso contratar uma equipe de marketing. Ah, porque eu preciso... A gente vai passar por essa fase. Mas o primeiro ponto que a gente tem que fazer é simplesmente começar. Então, que eu começo a live dizendo, né? Se tivessem me falado isso, simplesmente, Marcela, comece, eu teria poupado muito tempo e teria começado a ter resultados muito antes, Pedro, porque isso é muito importante. A gente tirar os planos do papel e começar a executar. Depois a gente vai estruturar com esse checklist que eu vou passar aqui, do que eu recomendo que seja feito após vencer esse primeiro obstáculo, de simplesmente começar, né? Parece bobo, mas é uma dica, é um estímulo sensacional que a Marcela está passando para vocês, tá, gente? Tem muita gente, e a gente que treina aqui mais de 9 mil alunos dentro do ecossistema Smart, a gente vê que tem muita gente que fica bordando, né? Aqui em Minas a gente usa essa palavra, fica bordando demais, é perfeccionista, quer estar com tudo certinho, tudo perfeitinho para começar. E não dá, gente. Você consegue aperfeiçoar é na prática. A gente fala na prática, a teoria é outra. Então, comece, tá? Vai ser fácil? Não. Não. Os desafios vão vir, vão, mas é na prática que você vai superar os desafios, é que você vai aprender de forma mais acelerada. Tem um aprendizado e tem um aprendizado árduo, tá bom? Quem quer ser assessor tem um aprendizado duplo. Você tem um aprendizado do conhecimento e leilões puramente, que o próprio investidor tem que ter e você, como assessor, também tem que ter. Só que você tem que ter um conhecimento comercial, você tem que ir desbravar uma nova área que o investidor não tem, que a Marcela ensina para vocês diariamente, tá? Como captar cliente, como convencer o cliente, como preparar tudo para ter sucesso nessa área. Vai sair, você vai aprender isso em um dia, uma semana? Não, Não. mas comece e acompanhando bons conteúdos, né? Temos mentores igual a Marcela, rapidinho vocês deslancham e colocam tudo no trilho, né, Marcela? Exatamente. E isso é importante até, Pedro, porque assim, a gente nem sabe se vai dar certo o nosso negócio. A gente quer muito que dê certo. Então, se você perde muitas horas e até dinheiro, porque às vezes você vai contratar um time de marketing para fazer um site, tá? Foi uma das coisas que eu fiz. Ah, vou fazer um site, vou fazer uma divulgação que as pessoas precisam me ver e tal. E isso, você perde muito tempo, muita energia naquilo que de fato não vai te entregar resultado. E o que a gente precisa para começar um negócio e aquele negócio se consolidar é justamente o contrário, é ter resultados primeiro. Então, primeiro a gente busca os resultados, depois a gente estrutura de forma a regularizar tudo, né? Porque a gente vê, você vai no Sebrae, vai ouvir palestra no Sebrae, você sempre escuta as empresas do Brasil quebram antes de 2 anos. Por quê? Gastou-se muito tempo, muita energia naquilo que não dava resultado, que é estruturando, divulgação e tudo mais, e não teve resultados inicialmente. Então, a gente tem que começar do contrário. Vamos começar pequeno, vamos começar fazendo, executando, pondo a mão na massa, e depois a gente tem aquele problema bom de resolver. Eu lembro quando eu era jovem, adolescente, assim, eu escutava os pais dos meus amigos falando, quando tem problema na Receita Federal, significa que eu tô com um problema bom de resolver. E eu penso hoje exatamente assim. Quando a gente tem problema de como tem que estruturar, como é que vai fazer a questão de regularização tributária das empresas, isso é um problema bom de resolver. Significa que você está crescendo, significa que você tem uma oportunidade de recolher, adequar o seu negócio, sua prestação de serviço
para regularizar junto com o fisco e você ter resultados. Então, é aquele problema bom de resolver. A gente não pode meter os pés pelas mãos e deixar de fazer o que tem que ser feito para depois a gente se estruturar e fazer. Então, essa é uma dica de ouro que eu dou para vocês, que eu queria que tivessem me dado quando eu comecei em assessoria, porque acho que isso muda muito, a gente perde muita energia, muito tempo naquilo que não entrega resultado, e primeiro a gente tem que ter o problema, para depois a gente estruturar esse problema. Primeiro cria a demanda, depois você estrutura a solução. Até porque, Marcela, você vai falar também melhor que ninguém que as primeiras assessorias, você não precisa ter ali um site, você não precisa ter uma pirotecnia muito grande. Por quê? Porque seus primeiros clientes vão ser pessoas que estão mais próximas a você, que têm uma convicção, que têm uma confiança, porque você não tem autoridade, você não tem o resultado ainda, né? Óbvio que a gente prepara vocês a mostrar seu portfólio e tal, mas os primeiros, em geral, são as pessoas que têm mais proximidade, mais confiança com você. Aí depois, para alcançar um leque de clientes que nunca te viu na vida, aí você vai ter que ter ali um sitezinho, um Instagramzinho legal e tal. Aí você vai aprofundando, né, Marcelo? Exatamente isso. E é esse caminho que eu convido todo mundo a trilhar. Primeiro comece com seus conhecidos, pessoas mais próximas, faça suas primeiras operações. Nem que, assim, vocês podem falar, mas Marcela, você está falando para eu não estruturar, eu vou pagar muito mais imposto na pessoa física. Vai mesmo, né? Você tem a alíquota ali, começa no 15%, vai até 27,5% sobre o valor que você prestar assessoria para o seu cliente na sua pessoa física. Realmente isso vai acontecer. Mas é o seu primeiro problema bom que você vai ter que resolver. Você vai pagar um imposto mais caro nesse começo e depois você já vai começar a estruturar, que é exatamente esse checklist que a gente vai fazer. Simplesmente comece porque você vai sentir as dores, quais são as dificuldades, quais são os pontos de melhoria, porque a gente está em constante aprendizado. Então a gente vai ter que constantemente estar melhorando. Eu estou revendo todos os processos aqui da minha empresa, porque tem várias coisas que eu sei que eu posso melhorar. Conversando com outras pessoas que estão trabalhando, a gente pensa, pô, eu podia ter feito isso. Agora, com a questão de reforma tributária, também estamos revendo aqui quais são as composições que a gente pode fazer para a gente ter melhor eficiência tributária. Tudo isso são coisas que a gente vai fazendo no longo do processo. Não dá para a gente querer fazer tudo isso antes. Ainda com um advogado tributarista, também fiz, tá, Pedro? Conversei com o advogado tributarista antes, com vários contadores, antes de começar a fazer minha primeira assessoria. Ou seja, eu gastei muita energia naquilo que não ia me entregar resultado, eu nem sabia se ia dar certo. Né? Então, a gente tem que simplesmente começar. E aí, depois que a gente começa, Pedro, acho que o primeiro passo, né? Tive meus primeiros resultados e eu quero fazer agora a estruturação do meu negócio mesmo. Então, eu estou pensando agora já em como eu vou construir esse negócio para lá na frente, daqui a alguns meses, eu poder escalar esse negócio, replicar esse negócio e continuar ganhando cada vez mais, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar na formalização mesmo. E quando eu falo em formalização, é a constituição de uma empresa. Então, aí sim, agora, depois que você fez suas primeiras assessorias, a gente tem que pensar que a gente vai ter que constituir uma empresa. Então, se você é advogado, você pode colocar dentro do seu escritório essa possibilidade, esse braço de assessoria de leilões de imóveis. Se você é corretor, você pode colocar dentro da sua imobiliária um braço de assessoria. Se você não é nenhuma dessas áreas, você pode criar uma empresa que presta consultoria, uma empresa que presta assessoria de leilões de imóveis e você vai constituir essa empresa. Esse é o primeiro passo, tá? E quando a gente fala de constituição da empresa, eu já convido vocês também a pensarem em questões de eficiência tributária, porque no começo, você não precisa abrir uma empresa pelo lucro presumido, né, Pedro? Você está começando. Você vai optar sempre pelo Simples Nacional, porque você tem menor incidências tributárias, mas você tem que verificar qual dos quinais ali, junto com o seu contador, vai fazer mais sentido para a sua empresa, para que você tenha mais eficiência tributária. Tem várias estratégias, né? Eu estava conversando com alguns alunos, estava assim, eu vou colocar como se fosse infoproduto, porque aí eu faço um e-book, eu faço não sei o quê, para ter mais eficiência tributária. Tem várias metodologias e várias coisas que você pode fazer na construção dessa empresa, né? Primeiro a gente tem que entender o volume de clientes que você já tem nesse momento que você está construindo. Geralmente, o que eu estou sugerindo para vocês vocês estão começando pequeno, vocês têm uns 2, 3 clientes ali que vocês vão colocar dentro do braço da sua empresa agora. Vocês vão sair da pessoa física e vão migrar para a pessoa jurídica para prestar assessoria. Então, tudo isso a gente tem que fazer essa listagem do que vai ser melhor para você nesse momento inicial. Daqui um ano e meio, você pode rever isso e mudar a sua empresa para outra formatação, para outro KNAI que tenha mais eficiência tributária. Mas é importante a gente começar, quando você for estruturar, já começar a conversar com pessoas que sejam capacitadas, tá? Tem muito contador que diz que não dá para fazer tal coisa, outro contador diz que dá para fazer. Você tem que pegar alguém com que você confie e que vai te ajudar a ter a maior eficiência tributária, porque isso é muito importante, né, Pedro? Senão todos os empresários acabam quebrando, né? Isso, tudo com planejamento tributário.
não elusão tributária, tá, gente? Tudo dentro Exato. das regras, das 4 linhas, isso aí dá para fazer, tá joia? Ó, Kleber Pessoa Santos colocou assim, Marcela, eu sou motoboy, aí tá mais complicado. Acho que é porque você citou quem é advogado, quem é corretor. Explica pro Kleber que foi só exemplos, mas que dentro dos assessores do futuro tem muita gente tendo sucesso, independente de ter carreiras vinculadas à área imobiliária, né? Exatamente, Kleber, olha, se eu te falasse, a Natália, ela é uma cabeleireira, trabalha num salão de cabeleireiro, trabalha de terça a sábado, ela só folga de domingo e de segunda, são os únicos dias que ela entrega. Ela já garantiu mais de 150 mil reais em 60 dias de honorários para ela. Ela nunca trabalhou no mercado imobiliário, ela não tem formação acadêmica, ela não é formada em direito, em administração, e não tem formação, não tem diploma. Ela é uma cabeleireira de profissão, tem um salão próprio dela e ela atua como assessora de leilões de imóveis. Essa é uma profissão que, apesar de muitos advogados se posicionarem como assessores de leilões, como se fosse uma atividade exclusiva de advogado, inclusive eu sou advogada, eu posso te garantir que não é uma profissão exclusiva de advogada. Se fosse isso, eu nem estaria aqui hoje, tá? Falando sobre isso, Kleber. Então, é uma profissão, né? Dentro da própria Smart, a gente prega que qualquer pessoa pode aprender sim a arrematar com seu capital próprio e qualquer pessoa pode sim trabalhar com assessoria de leilões de imóveis. Eu dei um exemplo só porque tem muitos advogados que já atuam como assessores e eles não sabiam que eles poderiam colocar dentro do braço do escritório deles de advocacia um braço de assessoria de leilões de imóveis. Então, é Isso. uma possibilidade, né? O exemplo da Marcela ali, gente, foi na hora que ela estava falando de estruturar uma empresa ou fazendo a PF. Comecem fazendo a PF, não criem pelo e ovo de cara. Deu certo, vê o que vai ter recorrência, vão atrás de criar uma empresa ou regularizar uma empresa. E o que ela estava falando ali, ela deu exemplos de alguém que tem uma empresa, né, um escritório de advocacia, que tem um CNPJ ou que tem um CNPJ imobiliária. Dentro dessa empresa você pode criar ali uma nova objeto social, Isso. intermediação de bens imóveis, entendeu? Mas se não, cria uma outra empresa, ou pode ter ali um salão de beleza com um KNAI, com objeto social de intermediação de bens imóveis. Pode ser para qualquer área, tá? Isso aí foi só mesmo Exatamente. uma questão de estruturação legal de empresa, mas é um mero detalhe. Primeiro, pense em começar a ganhar dinheiro assessorando para familiares, para amigos na PF mesmo, e depois vai estruturando, né, Marcelo? Exatamente, Kleber. Porque isso, Pedro, quando o Kleber só colocou, é verdade. É uma dúvida que muita gente tem. Acho que é um mercado exclusivo, que é nichado. E pelo contrário, é um mercado que todo mundo pode. Inclusive você, Kleber, se você quiser conciliar com as suas atividades que você faz no seu dia a dia, prestar assessoria, você consegue conciliar. Eu tenho dezenas de mentorados que conciliam atividades. Ontem mesmo eu fiz uma live à noite com a Adriana, que ela é executiva, né, de banco no mercado financeiro. Ela trabalha, ela até falou na live ontem, tem acho que 20 funcionários abaixo dela, ou seja, ela gera equipe e ela faz as arrematações próprias dela e presta assessoria. Ou seja, é perfeitamente possível você conciliar atividades e você conciliar aqui, começando inclusive na sua PF, sem você pensar em pessoa jurídica nesse começo, né? E depois sim, quando você fala, pô, tá muito bom esse negócio, aí sim eu quero regularizar para pagar menos tributos, porque ninguém quer ficar pagando 27,5% na pessoa física, a gente quer ter mais eficiência tributária, e aí sim a gente vai construir uma empresa para se regularizar e poder ter mais eficiência tributária, porque isso é muito importante para a gente, para quem quer empreender e construir um negócio, a gente tem que ter essa mentalidade. Eu começo pequeno, mas eu vou estruturar para eu sempre ter mais resultados na minha operação. E aqui é o que o Pedro falou, né? É jogar nas 4 linhas. Eu não estou falando para a gente não regular imposto. Pelo contrário, é regularizar para ter eficiência tributária. Perfeito. E aí o Kleber complementou ali, só não pode ser MEI, né? Não sei, a Marcela pode saber essa resposta, mas a questão que talvez você tenha assistido a minha live com a Thaisa ontem, e lá a gente falou que a Caixa deixa explícito no edital dela que MEI não pode comprar para si próprio, tá? Imóveis Caixa. Por quê? Porque o MEI não pode ter destinação de compra e venda de imóvel próprio. Talvez possa intermediação de imóvel, que não é compra e venda de imóvel próprio. Mas essa resposta eu não sei diretamente. Mas, ao fim e ao cabo, o que a Marcela está ensinando para vocês é igual o Kleber. A motoboy está se interessando pelo leilão de imóvel e ganhar dinheiro com assessoria. Não pense nisso nesse primeiro momento. Pense em aprender sobre leilões, pense em aprender como fazer uma assessoria, ganhar dinheiro com isso na sua PF mesmo. Depois, você fez uma, duas, três vezes, viu que vai dar negócio e que vale a pena regularizar, daí vai atrás da regularização do negócio, né, Marcelo? Exatamente, exatamente isso. Eu acho que pode ser MEI, tá, o Pedro? Eu não tenho certeza, teria que confirmar isso com os Eu contadores, acredito entendeu? que sim também. Eu acho que pode, acho que não tem impedimento legal algum de ser MEI.
Acho que pode sim. Isso, não, o MEI não pode comprar para si, MEI, no MEI, no seu CNPJ de MEI, o imóvel. Você pode, sendo MEI, você pode comprar para si no seu CPF? Pode. Pode. Você pode comprar para o seu CNPJ de MEI o imóvel? Não. Você pode intermediar o imóvel, prestar o serviço de intermediação? Acredito que sim, também. Exatamente isso, também concordo. Mas, em resumo, assim, a constituição da empresa é só para a gente pagar menos tributação, tá? Porque nada te impede de seguir a sua carreira trocentos anos com assessoria na pessoa física. É só questão tributária mesmo, tá? De você pagar menos imposto e ter mais eficiência tributária. Então, a sugestão que eu dou, começou a fazer bastante assessoria para você ter mais eficiência, né? Pagar menos tributos na sua pessoa física, vamos pensar em constituir uma empresa para você ter mais resultados financeiros no final do dia, tá? Então, esse é o primeiro ponto para a construção desse negócio. Além disso, né, a gente tem que pensar também, né, Pedro, que a gente vai ter que desenvolver um nome, uma marca, uma coisa que a gente vai ser conhecido. E o que eu convido vocês a refletirem, tá? Um erro também que eu cometi no passado, quando eu comecei a trabalhar como advogada, é a gente achar que a nossa marca tem que ser ligada para o nosso nome, né? Então, por exemplo, Marcela Carillo. A marca ligada a Marcela Carillo, eu fico muito presa na minha pessoa física. Então, quando eu começo a delegar minhas atribuições, o cliente não quer falar com a pessoa que trabalha comigo. O cliente quer falar apenas comigo. Então, a gente tem que pensar em criar uma marca mesmo, né? Uma marca na qual pode ser Carillo, Leilões, enfim, qualquer marca que você queira vincular ao seu nome, ao seu sua prestação de serviço, sem estar vinculado ao nome de uma pessoa, né? Porque é um erro que quando a gente começa também no negócio, a gente sempre pensar em a gente tem que aparecer, a gente tem que dar a cara, mas o logo da nossa empresa, né? A marca da nossa empresa, ela tem que ser reconhecida pelaquela marca, independente de quem é a pessoa vai aparecer, mas é importante a gente criar uma marca desvinculada com o nome da pessoa para que aquilo possa ter mais possibilidade de você delegar atribuições, não ficar muito em cima de você as suas atribuições. Eu tô rindo aqui porque me fez lembrar da nossa escolha pelo nome Smart Leilões, pela logo, galera. Acho que a gente nunca falou isso numa live. Lá, né, lá atrás, quando eu e o Pierre Renan fomos criar, daí a gente foi ver nome. Pra gente era mais trivial que não seria nome, porque não era uma pessoa só, né? Éramos três sócios. Uhum. Então a gente foi atrás de um nome. E óbvio que veio a calhar, por quê? Porque Smart hoje se tornou muito mais do que Pedro, Pierre e Renan. Hoje é um grupo econômico, é um ecossistema e a comunidade é muito mais do que pessoas. Então, ficar vinculado ao nome de uma pessoa, você restringe. Se você tem um nome, uma marca, você dá áreas aí para sua empresa ficar muito maior. E a escolha da logo também, que na época, eu nem lembro o nome do aplicativo, o Canva da época lá. Eu lembro de eu na Canva, assim, achando, logos, eu quero montar logo de uma empresa de leilão de imóvel. Aí veio as logos de uma casinha, aí chegou, aí tinha um que tinha um caminhozinho na casa, a bolinha ao redor. Eu mandei para os meninos gostaram, e assim surgiu a logo da Smart. Não Olá, ó, pagamos história que a gente ali, não sabia. não pagamos web designer, não pagamos. Hoje a Smart tem toda uma estrutura para fazer isso para gente. Na época éramos três sonhadores e a gente pegou num aplicativo de internet esse símbolo que hoje é o símbolo da Smart Leilões, galera. Então também comecem a sonhar, pensem na logo de vocês que pode virar algo grande também. Exatamente. E isso é muito interessante, né, Pedro? Porque às vezes a gente começa e a gente não tem nem ideia do que pode transformar. Mas é importante a gente já pensar nisso, né? Porque eu acho que todo mundo que quer empreender, a gente tem que ter essa mentalidade, né? Que o negócio, ele vai começar de um tamanho, mas a gente não sabe o tamanho que ele vai atingir, porque o nosso sonho é grande, né? Então a gente vai virar lá no céu e a gente vai tentar chegar lá no céu porque nosso sonho é grande. Então a gente tem que já pensar nisso lá na frente, porque a marca vai ganhando tamanho, proporção e desvincula das figuras dos sócios, né? Ele é muito maior do que a figura do sócio. O sócio, ele continua aparecendo, ele vai fazer o resultado, ele vai trazer as operações, mas é importante a gente ter esse logo, essa marca, inclusive pensar em registro, né? Que muita gente nem sabe que tem um órgão específico, né? O INPI, que a gente registra as marcas, que você pode registrar, inclusive, o logo da sua empresa, se você tiver interesse em proteger aquela sua marca, né? Para não ter ninguém com uma marca idêntica, copiando cores, logos e tudo mais. Você pode registrar isso no INPI para você poder ter a proteção da sua marca. Ó, o Paulão Costa tá mandando a marca dele com o sócio, tá meio estranho essa marca TPM. aí. Olha aí que o pessoal vai achar que a marca traz tensão, hein? Não, mas tô brincando. Deve ser a iniciativa, deve ser a logo dos sócios, o nome e tal, mas é porque me veio pensar outra coisa aqui, viu? Uma analogia, outra coisa. Mas é isso, Marcelo. Então, criar marcas também é importante, né?
Exatamente, acho que a criação da marca é importante, até pensar se vale você fazer um registro ou não, e aí depende muito de uma característica pessoal, né? Tem gente que fala, pô, não, eu não quero tomar essa proporção, não estou preocupada com concorrentes e tudo mais, aí você não precisa se preocupar com isso, mas é importante saber que, assim como o registro de imóveis na matrícula do imóvel, quando você vai registrar uma marca, quem registra primeiro, tanto cores, logos, sombreamento e tudo mais, aquela pessoa tem prioridade para utilizar aquela marca. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes se você faz utilização de imagens que já existem, você pode, entre aspas, ter um problema lá na frente quando você quiser regularizar, porque vai ter uma pessoa que tem prioridade na utilização daquela marca, naquele logo. Então, é importante a gente saber que existe também esse instituto e que você pode, inclusive, ser proibido de usar. Se você falar assim, tá bom, eu não vou fazer nada, né, Pedro? Mas a minha empresa tem o mesmo nome que a sua, eu posso te notificar e você é obrigado a parar de Isso. usar aquele logo, né? Então, isso é importante. Recomendo duas conferências, então. Pesquisa no site do INPE, que é o Instituto Nacional de Patentes e alguma coisa assim, que é para registrar a marca. Da E propriedade no industrial, registro. é Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Pronto, INPI. E também no registro.br, o Isso, registro, né? Que aí você vai buscar domínio, né? .com.br. exatamente. É importante também pesquisar se o domínio ali para sua marca está disponível e comprar ele. É barato, é coisa de 100, R$ 200 você compra e já garante o domínio, né, Marcelo? Exatamente, isso é muito importante da gente ter em mente, porque isso faz parte de construção de negócio. Eu estou falando de assessoria, mas isso vale para todos os negócios que a gente pensar em empreender lá na frente, isso aqui vale para tudo isso, né? Acho que é um conhecimento compartilhado aqui que a gente vai aplicar na assessoria, mas vale para tudo isso. E aí, acho que um outro passo do que tem aqui no meu checklist, a gente precisa pensar também, Pedro, da questão do Instagram, né? O Instagram hoje é a ferramenta de comunicação das pessoas. Onde a gente é visto, né? A gente tem que pensar no Instagram. E aí, a gente tem, quando vai criar um Instagram, a gente também tem que pensar o seguinte, né, Pedro? Para quem que eu quero comunicar? Se eu vou usar o Instagram para quê? Qual que é a finalidade desse Instagram? É apenas para gerar autoridade, para as pessoas saberem que a Marcela faz assessoria, quais são os resultados que a Marcela tem, ou eu vou captar clientes nesse meu Instagram. Qual que é o objetivo desse Instagram? Porque a gente precisa saber exatamente qual que é o cliente que a gente quer atingir, inclusive para questões de tráfego pago e tudo mais, a gente precisa saber o público que a gente quer atingir. Porque se a gente generalizar e fizer de tudo dentro do nosso Instagram, você vai atrair leads frias, seu objetivo final é você trazer clientes para você vai trazer leads frias para você, então você não vai conseguir converter esses clientes. Você vai gastar dinheiro montando Instagram, gastar seu tempo montando Instagram e você não vai ter os resultados esperados. Então a gente tem que sempre saber quando você vai colocar energia para construir um Instagram, para construir um site, seja lá o que for, você tem que sempre fazer uma coisa direcionada. Qual que é seu objetivo? O que você quer extrair daqui? Porque de verdade, Pedro, a maioria dos clientes vão vir do boca a boca. Os seus primeiros vão ser do seu rol de amizades. E os próximos vão ser boca a boca. Os clientes do Instagram são muito frios. E você vai dar muito Isso. trabalho para você converter. Com certeza. O Instagram, gente, é bem da verdade, ele pode ter duas vertentes. Ele pode ter a vertente do alcance e ele pode ter a vertente da autoridade. Nesse Sim. primeiro momento em que você vai trazer clientes mais do seu ciclo de amizade, de networking, clientes mais próximos, o seu Instagram vai servir para essa segunda parte, que é a parte da autoridade. Poxa, você vai lá, vai falar com um colega de trabalho, você vai falar com um conhecido de um conhecido, vai chegar em você e tal, ele vai dar uma fuçada para ver se você trabalha com isso mesmo, se você tem resultado, se você tem autoridade na área. E aí vai estar lá seu portfólio no Instagram, vai estar lá você produzindo conteúdo no Instagram. Vai trabalhar, então, nesse primeiro momento, muito mais autoridade do que o alcance. O seu alcance, seu cliente está ali, ó, do seu lado. Esse é seu primeiro cliente. Você não precisa se preocupar com o alcance no começo. Depois, com autoridade, com muito resultado, resultado atrás de resultado, posts, centenas de posts, dezenas de posts com resultado, aí você talvez consiga converter melhor com o alcance no Instagram. Aí você vai fazer tanto com conteúdo orgânico quanto com tráfego pago, você vai trazer leads que não estão próximos a você. Então, no começo, né, trabalhe o Instagram como autoridade, mas no futuro ele pode servir também como alcance, né, Marcelo? Exatamente, exatamente. E aí, mais duas dicas que eu queria dar também para fechar o checklist de construção de negócio, Pedro, é falar da gente construir um business plan, né, que seria um plano de negócio. Então, você trazer não só suas metas, seus objetivos, mas as modalidades de assessoria que você vai prestar para esses investidores, como é que você vai se posicionar e se apresentar
para converter esse cliente no mercado de leilões, então aquela pessoa que investe no mercado financeiro, que você quer que ela invista uma parcela do capital dela, como é que você vai fazer essa apresentação para esse cliente, como é que você vai apresentar oportunidades que você identificou no leilão, então você montar um material para você ter tudo isso preparado de forma organizada, com processos criados dentro da sua empresa, para que você possa, sim, mostrar para esse cliente como é que você faz o passo a passo de toda a trajetória dele, da jornada dele. Porque isso é necessário para quem quer construir um negócio que seja escalável. O cliente ele precisa saber que ele está com alguém profissional e não com alguém amador. Então, a gente tem um business plan bem montado, um plano de negócio, a gente sabendo quais são as modalidades de atendimento que a gente tem. No caso aqui, eu sempre falo de 2 modalidades de assessoria, tradicional e assessoria caixa forte. Isso é muito importante a gente ter essas 2 modalidades traçadas, para a gente pode até desenvolver outros modelos de negócio que faça sentido para a gente e para os nossos clientes. Então, tudo isso tem que estar mapeado para que o cliente possa escolher o que ele quer fazer, né? E também tem a jornada dele ali, para ele saber como que vai ser o dia a dia dele. E esses processos vão consumir um tempo inicial para você montar. Mas depois, Pedro, isso aí faz tudo com o pé nas costas. E principalmente, a gente está falando de escalar negócios. Lembra que eu falei que a gente vai começar pequeno, depois a gente monta um negócio, depois a gente escala o negócio? Ter processos e ter tudo documentado vai facilitar com que você delegue as atribuições. Né? Que eu acho que isso é um ponto muito importante da gente também, quem quer empreender, a gente tem que aprender a delegar também, né? Pedro? Só eu que não estou ouvindo? Perdão, eu tive que colocar no mute aqui porque a neném tá chorando. Mas vamos lá. A partir de certo momento, vocês vão ver que o negócio vai ganhando escala, que você tem que focar numa parte do negócio. E aí você tem que aprender a delegar. Em geral, qual parte do negócio que você vai focar? Em fechar negócios, né? Em reuniões ali de convencimento com clientes, em produzir conteúdo. E ali você vai delegando, você vai criando corpo, vai pegando uma equipe que vai fazer para vocês o trabalho mais burocrático e você vai concentrar, às vezes, na parte principal, na garimpagem, fechamento de negócio, que são coisas que às vezes você não consegue delegar. Burocracia, por exemplo, de pós-arrematação, a gente consegue delegar. Hoje, quem Sim. faz arrematação com a Smart Caixa faz tudo para vocês. Quem não faz, pode contratar um despachante. Tem que ter o conhecimento para delegar, para conferir, para estar de cima? Tem, mas dá para delegar. Inclusive, sobre conhecimento de pós-arrematação, está aqui embaixo. Ó. Digite pós para receber inbox um curso gratuito de pós-arrematação, galera. Tá? Então, aqui é um presente da Smart para vocês. Digitem pós, vai chegar no inbox de vocês. Por quê? A gente sabe que é trabalhoso. É ali, é o core business? Não. Onde que está o dinheiro? Está na garimpagem, está no cliente, está ali na revenda. Mas o pós-arrematação é trabalhoso. Você tem que entender dele para passar por ele mais fácil. Então a Smart está aqui, ó, apresentei a vocês com esse curso. É um mini curso de pós-arrematação. Qualquer um pode jogar depois do inbox. Vocês vão lá, clicam e começam a assistir, tá joia? Mas é uma parte que dá para ser delegável, né, Marcela? Exatamente, é super delegável e isso na criação de processos vai te abrir portas para você fazer a última dica que eu ia dar, Pedro, que é parcerias estratégicas. Se a gente está tão imbuído fazendo atribuições como essa de pós-arrematação, que a Smart Caixa faz para a gente no final da operação, eu não delego isso, eu não consigo fazer parcerias estratégicas, que podem me gerar novos negócios e novos resultados. Então é importante a gente se aliar com parceiros estratégicos, né, quem trabalha com assessoria. A gente pode se aliar, por exemplo, com imobiliárias locais. Para que isso, Marcela? Para eu tentar, por exemplo, converter arrematações para clientes moradia. Então a gente vai ter que estar focado aonde vira dinheiro. O dono da empresa de assessoria, ele vai começar pondo a mão na massa, fazendo absolutamente tudo. Mas para a gente escalar, a gente tem que escalar sabendo delegar, criando processos, partes como a Smart Caixa faz o pós-arrematação, a gente é perfeitamente delegável isso. E aí vai me sobrar tempo e atribuições para eu fazer outras parcerias e crescer ainda mais no meu negócio. Essa é a visão de quem quer empreender, de crescer e construir um negócio sólido, passa por todas essas etapas, né? Por todas essas dificuldades, essas dores, mas se vocês conseguirem implementar um pouquinho disso todos os dias, né? Principalmente essa questão de atribuições de delegações, a sua empresa vai tomar uma proporção, um tamanho tão grande, quando você olhar para trás e falar, ainda bem que eu comecei a construir desse jeito, né? Perfeito, galera. Ó, live que vale ouro, tá? Marcela começou dando dica essencial para vocês. Feito é melhor que perfeito. Querem assessorar, querem ganhar dinheiro com seu conhecimento? Comecem. Na PF, sem muita firula, tá? Conhecimento você tem que adquirir, tem demais. E você vai adquirir aos poucos. Tá aqui o conteúdo da Marcela para te dar suporte nessa área. Depois vai estruturando.
tá? Você vai ganhando escala. A Smart Caixa mesmo. Ela começou em outubro de 2023, intermediando 10 imóveis no primeiro mês. Hoje aí a gente tem cerca de 600 propostas vencedoras por mês chegando na Smart Caixa, tá, galera? Então a gente vai ganhando escala, a gente vai aprimorando, a gente vai aperfeiçoando. Qualquer um de vocês é capaz de passar por essa trajetória e chegar ao sucesso. Ó, sigam aqui Marcela Carillo, ó. Cliquem na setinha. Vai lá embaixo, tá lá, ó, Marcela Carillo com 2L Leilão. Sigam ela para acompanhar conteúdo sobre leilões de imóvel, mais que leilão, sobre assessoria em leilão de imóvel. Se você é seguidor da Marcela, clique ali e siga a Smart Leilões. Marcela, live top, dicas sensacionais. Então aqui tem 76 pessoas na live. Recomendação é, saiam dessa live e comece a prospectar o seu próximo cliente e vai para cima, né? Exatamente isso. E depois vem aqui contar na quarta-feira da semana que vem qual o resultado você já teve de só simplesmente ter começado. Tenho certeza que vai ser positivo. Isso aí, galera. Esperamos então o retorno de vocês quarta-feira que vem. Grande abraço, Marcela. Grande abraço, pessoal. Obrigada, Pedro. Tchau, Tchau, tchau. tchau.